Olá, sejam bem-vindos ao evento Formando Leitores Inteligentes. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui hoje, sobretudo porque o tema da aula é importantíssimo, principalmente para aquelas pessoas que têm por dever educar alguém. Então, mães, professores, educadores em geral. Então, enquanto as outras pessoas ainda estão entrando aqui, me conta de onde você é, o que você faz, se você educa seus filhos em casa, se você está querendo complementar o ensino da escola. Eu quero saber um pouquinho mais sobre você. E tem muita gente aqui que ainda não me conhece. E se você não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a professora Amanda Stella, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu dou aulas de língua portuguesa e latim para alunos de todas as idades. Eu sou também coordenadora pedagógica e eu estudo educação há quase uma década. Eu tenho mais de 10 mil alunos nos meus cursos de diferentes regiões do Brasil e do mundo. Mas quando eu comecei a ensinar, as coisas eram bem diferentes. Eu, como grande parte da população brasileira, e talvez como você, estudei em uma escola normal até o 3º ano do ensino médio, quando aconteceu um fato que me chamou muito a atenção. Não por ele mesmo ser uma coisa extraordinária, mas por ter sido uma espécie de ponto de inflexão, uma virada de chave para a minha vida de estudos. Eu estudei então em um colégio particular e sem nunca ter ficado de recuperação ou ter tirado notas muito baixas, um dia eu precisei fazer uma redação com alguns textos de apoio e eu lia e relia aqueles mesmos textos sem conseguir reter nada. Os minutos se passavam, a angústia vinha e eu não conseguia escrever nenhum parágrafo. Se alguém me perguntasse o que eu havia lido ali nos textos de apoio, eu não saberia responder. Eu vagamente me lembrava do tema, mas eu não tinha uma opinião formada sobre aquele assunto. Eu não conseguia captar as ideias dos autores dos textos de apoio e eu muito menos conseguia me expressar com clareza os meus pensamentos naquela folha de redação. Eu entreguei o papel em branco e saí decepcionada comigo mesma. Pouco tempo depois, eu fiz o vestibular. Eu prestei o vestibular e mesmo com a constatação da minha pouca educação, eu passei na USP, aqui em São Paulo, para me formar em letras. Eu achava que aquilo que eu tinha sentido, aquilo que eu tinha experimentado, era normal. Que todo mundo tinha aqueles mesmos problemas que eu. Até que eu descobri que esse problema de ler e não entender, que afetava não só a minha capacidade de compreensão e de expressão, mas também o meu modo de pensar, tinha um nome. Eu, que tinha passado por todo o processo escolar, que tinha passado 12 anos estudando em uma escola particular cara, considerada de alto nível, era então uma analfabeta funcional. Ou seja, eu usava a língua portuguesa, ela funcionava para mim, só que eu entendia superficialmente os textos. Eu não conseguia interpretá-los a fundo. Eu não conseguia extrair todas as ideias contidas ali. Eu não recebia nada dos autores, porque eu não os compreendia. Eu apenas jogava com as palavras. Eu brincava de formar frases, como se fosse um papagaio, mas o meu vocabulário era limitado. E era limitado mesmo tendo lido livros exigidos pela escola, pelo vestibular. Eu não guardava os conteúdos estudados. Então, assim que passava nas avaliações, nas provas, eu já esquecia todos aqueles conteúdos completamente. Minha atenção era fraca, minha atenção era dispersa. Isso significa que as minhas capacidades elas não tinham sido treinadas para que eu pudesse aprender sozinha. E por isso a minha inteligência parecia adormecida. Eu só sabia repetir sem entender. E descobri que eu havia sido mais uma das vítimas dos atuais métodos de ensino. Tudo isso mudou quando eu conheci um outro caminho, uma nova pedagogia. Mas antes de falar dessa nova pedagogia, eu gostaria de saber o seguinte: quem aqui também passou pelos mesmos problemas ou tem filhos e alunos que passam por esses mesmos problemas? É bom que vocês pensem um pouco nisso agora. Sabe qual a verdade que ninguém quer admitir? Os nossos filhos, os nossos alunos, estão sendo deliberadamente privados da verdadeira educação. Isso não é um exagero, isso não é um drama, é um fato. Nós fomos levados a crer que na escola nós nos tornaríamos mais inteligentes, que nós receberíamos educação, mas nós fomos enganados. Olha só esse dado alarmante. Hoje,
66% dos professores brasileiros, isso mesmo, professores, não entendem o que leem, são analfabetos funcionais. Então, muitas vezes, eles não entendem nem textos simples. Se o professor não entende, o que acontece com os alunos? O que acontece com o seu filho? Porque isso significa que a maioria das pessoas que passaram ali 10, 12 anos na escola não desenvolveram a capacidade de pensar profundamente por meio da linguagem. E o pior, isso não foi acidental. Isso é o resultado de um sistema que abandonou propositalmente métodos que funcionavam há séculos para abraçar experiências pedagógicas que tratam os nossos filhos, os nossos alunos, como cobaias. Os nossos filhos têm passado anos aprendendo por meio de fórmulas, por meio de regras, macetes, enfim, algumas decorebas vazias. E vocês, mães que se dedicam à educação dos filhos, vocês não sentem na pele as consequências disso todos os dias? Porque vocês não receberam a base de que precisavam, e eu imagino que agora vocês se veem na posição de oferecer aos filhos aquilo que vocês nunca tiveram. Eu sei como é difícil. Eu atendo muitas mães nessa mesma situação. Agora eu quero falar aqui, então, de 3 coisas que eu sei que tiram o seu sono. A primeira, eu não sei por onde começar, professora. Esse é um problema muito comum. Você olha para a vastidão do conhecimento da língua portuguesa e pensa o seguinte: será que eu começo pela gramática? Será que eu começo pela literatura? Interpretação? Será que eu treino redação? Por onde que eu começo? Então você fica de método em método, de galho em galho, sempre com a sensação de que você está perdendo algo essencial. A segunda coisa, eu não me sinto preparada, professora. Sabe aquela sensação horrível de quando seu filho faz uma pergunta sobre análise sintática, por exemplo, e você fica ali gaguejando, improvisando uma resposta, sem saber como ajudar? Porque você sabe que ele merece mais. Você sabe que ele merece uma educação de qualidade, mas você, infelizmente, não se sente à altura de oferecê-la. E a terceira coisa, eu não quero repetir os mesmos erros da escola, professora. Então você tem consciência de que o método atual de ensino não funciona, mas ao mesmo tempo você não sabe qual caminho seguir para não cometer esses mesmos erros que fizeram chegar até aqui sem base nenhuma. Então, quantas de vocês se identificaram com pelo menos alguma dessas frustrações? Mas eu descobri um caminho que mudou a minha forma de ver e de pensar a educação. Vocês sabem qual é a diferença fundamental entre como os grandes mentes do passado aprendiam português e como nós ensinamos hoje? Eles seguiam a ordem natural do conhecimento humano. E nós fazemos como? Nós invertemos tudo. Eu queria explicar isso de modo bem prático hoje para você. Imagine que você quer se aproximar de uma pessoa para conhecer essa pessoa. Como você normalmente faz isso? Então, primeiro, pelos sentidos, você recebe as informações sobre essa pessoa. Como é a sua aparência, como ela fala, como ela se comporta. E depois você passa um tempo ali convivendo com ela para conhecer o seu jeito de ser e para conhecer quem ela é. E só então, numa terceira etapa, você consegue perceber como é que essa pessoa se relaciona com outras. Então, é exatamente assim que funciona o aprendizado da língua. Existe uma ordem natural para você dominar a linguagem. Primeiro, o que você faz? Você aperfeiçoa a sua capacidade de perceber a língua pelos sentidos. Então, você estuda o som, você aprende a ler bem, você aprende a ler com elegância, respeitar as entonações, o ritmo, as pausas. Você aprende a ler a partitura de uma estrofe de um poema, por exemplo. Depois você aprende a forma das palavras. Então, como elas flexionam, como se classificam em substantivo, adjetivo, verbo, pronome, enfim, e como elas concordam entre si. Isso é muito importante. Isso revela quem a palavra é, como ela se comporta em qualquer texto. Mas só depois você consegue perceber como elas se relacionam entre si para formar um período, um texto inteiro. Então lembre-se, primeiro nós conhecemos a aparência das pessoas, depois quem elas são, enfim, o seu jeito. E só por fim nós conhecemos os seus relacionamentos. Mas o que é que as escolas fazem? Elas pegam uma criança que mal sabe ler e já querem ensinar para ela sujeito, predicado, objetos, adjuntos. Eles querem tornar
a criança uma socióloga, para ela falar sobre os problemas sociais, ambientais, para ela apresentar propostas de solução altamente complexas. Isso é insano. A gente precisa começar daquilo que é mais simples e acessível em direção àquilo que é mais complexo, mais difícil. Eu sei que pode não ter ficado muito claro e eu queria mostrar aqui para vocês na prática como funciona essa ordem nos estudos. Para isso, eu vou tomar uma estrofe de Os Lusíadas, de Luís de Camões, que é o maior autor da nossa língua portuguesa. Vocês conhecem Luís de Camões? Nós vamos tirar aqui um trecho da obra dele, do canto 4º, a estrofe 31 desse canto. Para quem não sabe, para quem não conhece, Os Lusíadas é a maior epopeia já escrita em língua portuguesa. Ela narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. O contexto dessa estrofe que eu escolhi é de uma batalha na qual os portugueses estavam envolvidos. Eu queria que a gente lesse junto. A estrofe está aparecendo agora para vocês e o que a gente faz numa primeira etapa? Primeiro a gente vai ler, né? Primeiro a gente vai receber pelos sentidos tudo que a estrofe pode nos oferecer. Então eu vou recitar essa estrofe para vocês e a recitação também faz parte desse mesmo processo, né, de aperfeiçoamento dos sentidos. Já pelo espesso ar os estridentes, farpões, setas e vários tiros voam. Debaixo dos pés duros dos ardentes, cavalos, treme a terra, os vales soam. Espedaçam-se as lanças e as frequentes quedas com as duras armas tudo atroam. Recrescem os inimigos sobre a polca, gente do fero nuno que os apouca. A gente falou nessa primeira etapa de leitura, né? E para você conseguir aperfeiçoar os sentidos, sobretudo essa sensibilidade de ouvir e perceber todas as sutilezas sonoras aqui do texto, você precisa treinar um pouquinho de recitação de poesia. E aí o aluno vai se familiarizar com os sons. Se a gente for pegar desde a alfabetização, a criança vai aprender a decodificar essas palavras, né? Então, estridentes, farpões, frequentes, atroam, e ela vai aprender a pronunciar corretamente essas palavras. Mas isso não é tudo. Então, isso não é tudo. Ainda é um segundo nível de percepção do som da língua. Eu queria chamar a atenção aqui para algumas coisas. Uma primeira etapa de leitura e interpretação de uma estrofe é a recitação. De uma estrofe de um poema é a recitação. Então, isso faz parte desse primeiro processo de aperfeiçoamento dos sentidos. Então, a gente vai recitar. Já pelo espesso ar os estridentes, farpões, setas e vários tiros voam. Debaixo dos pés duros dos ardentes, cavalos, treme a terra, os vales soam. Espedaçam-se as lanças e as frequentes quedas com as duras armas tudo atroam. Recrescem os inimigos sobre a polca, gente do fero nuno que os apouca. Então, primeiro um aluno ele precisa decodificar. Tudo bem, então ele vai ser alfabetizado e vai aprender a pronunciar corretamente estridentes, ardentes, frequentes, quedas, recrescem, enfim. E depois ele inicia um processo em que ele percebe entonação, sustentação da voz, como ele pronuncia pausas, como ele pronuncia vírgula, pontuação. Então, toda essa estrofe aqui, existe uma espécie de partitura por trás de toda essa estrofe. Então, aqui todos os versos, eles devem ser recitados no mesmo tempo, porque eles têm uma mesma quantidade de sons. O aluno percebe as rimas ao final, então, estridentes, ardentes, frequentes, voam, soam e atroam. Depois ele percebe esse ritmo, ele aprende a perceber esse ritmo que se repete. Então, já pelo espesso ar os estridentes, farpões, setas e vários tiros voam. Debaixo dos pés duros dos ardentes, cavalos, treme a terra, os vales soam. Além disso, toda a posição dessas palavras, então o autor dispôs essas palavras de maneira que o som imite aquilo que está acontecendo na descrição dele. Então nós percebemos, nós praticamente experienciamos isso que está acontecendo aqui. Os estridentes, farpões, setas, tiros, a junção dessas consoantes faz com que a gente escute esses tiros voando. E depois os cavalos, debaixo dos pés duros dos ardentes, cavalos, treme a terra, os vales soam. Aqui você vê uma repetição de Ds, de Ps, de Bs. Ele também utiliza um recurso poético que se chama cavalgamento.
quando ele separa duas palavras que estariam unidas, ele separa em 2 versos. Isso é muito interessante porque aqui no finalzinho dessa estrofe nós temos: espedaçam-se as lâncias e as frequentes quedas. Frequentes e quedas são palavras que estão unidas aqui em significado, né? Uma é a qualidade da outra. Mas a separação dessas duas palavras faz com que praticamente a gente precise sustentar o tom. Então, frequentes quedas. E a primeira sílaba de quedas é uma sílaba tônica, uma sílaba forte. Isso faz com que praticamente a gente escute essas quedas com as duras armas que atroam tudo. Recrescem os inimigos sobre a pouca gente do Fero Nuno que exapou. Que aqui já tem a interpretação do contexto histórico. Então, tudo isso o aluno deve ser capaz de receber. Todas essas informações sensíveis, ele precisa ser capaz de identificar, de perceber. São efeitos gerados pelo autor. O autor quer que você receba, que ele quer causar esses efeitos em você, porque isso te dá uma experiência de leitura mais completa. E depois de todo esse treino das percepções mais sensíveis, né, das percepções fonéticas, você começa a estudar as classes das palavras, como elas concordam, as flexões. Então, estridentes está ligada a qual palavra? A farpões? Por quê? Um é substantivo, outro é uma qualidade. E quando eu digo assim, frequentes quedas com as duras armas tudo atroam. Então, tudo atroam? Isso tem concordância? Isso concorda? Então, assim, atroam está no singular ou no plural? Tudo está no singular ou no plural? Como eu entendo a palavra tudo? Ou, por exemplo, essa troca de classe, né, de pouca e a pouca. Pouca gente e depois a pouca, que se torna um verbo, apoucar, tornar pouco, reduzir. Então você começa a identificar as flexões das palavras, se estão no plural, se estão no singular, se concordam entre si, e estuda a classe das palavras, até que isso você perceba naturalmente, o aluno percebe isso naturalmente. E só depois ele vai conseguir reordenar a coisa e perceber todas essas palavras e a maneira como elas se relacionam. Então, dizer que as frequentes quedas com as duras armas tudo atroam é o mesmo que dizer as frequentes quedas atroam tudo. Então, você consegue separar sujeito, verbo, objeto direto, mas agora com motivo para isso. Agora porque você precisa interpretar um verso e as palavras estão numa ordem um pouco contrária, um pouco mais exigente. E você precisa desses conhecimentos de sintaxe para conseguir resolver, para conseguir reordenar todas as coisas. Então, esse estudo da gramática, ele vem em auxílio à sua leitura, à interpretação. Você só consegue chegar a uma interpretação completa da estrofe, a essa experiência completa de leitura, quando você percebe, você passa por cada uma dessas etapas sem pular nada. A percepção ali da forma das palavras é gerada sobre a percepção anterior, daquilo que você recebe das palavras, do som das palavras, e assim por diante. Só que o que nós fazemos hoje nas escolas? Então, o que a escola moderna quer? A escola moderna pula etapas. Então, ela vai direto para uma análise sintática fragmentada. Ela pega a criança que mal sabe ler e quer falar de sujeito, de verbo, objeto, e diz que o sujeito é aquele que vem antes do verbo. Vocês acabaram de ver que não é isso. Que isso não acontece aqui na estrofe de Luís de Camões. Você inventa uma fórmula e faz com que a criança repita essa fórmula e acerte um outro exercício. Mas aquilo não é a verdade. Aquilo não é o exercício, aquilo não é a gramática mesmo da língua que está dizendo. Desse jeito, invertido, a escola faz com alguém que tenta construir um edifício começando pelo 10º andar. Ela inverte toda a ordem natural de aprendizado da língua. E quando você vai estudar a educação antiga, você descobre, por exemplo, que Luís de Camões recebeu um tipo de ensino que seguia exatamente essa ordem. Não é que ele tenha nascido já mais inteligente do que as nossas crianças para conseguir pensar em tudo isso numa obra literária como Os Lusíadas, mas que ele recebeu um tipo de educação que as nossas crianças não estão recebendo. Ele foi educado nas chamadas artes liberais, em que os alunos começavam a conhecer as coisas pela linguagem. A primeira disciplina das artes liberais era precisamente a gramática. Mas atenção, eu não estou falando da gramática como nós hoje conhecemos, como uma decoreba de regrinhas. Os alunos na etapa da gramática, como Luís de Camões aprendeu, conheciam profundamente a estrutura da linguagem humana e aprendiam a traduzir os textos para conhecer os princípios mais profundos da língua.
E qual é o problema de não conhecer a fundo a estrutura da linguagem humana, de não dominar a língua, de não saber se comunicar, de não saber manipulá-la com segurança? O problema é que quem não desenvolve a linguagem não desenvolve o pensamento. Quem não adquiriu domínio sobre a linguagem não aprendeu a pensar, porque nós pensamos com as palavras. Eu queria dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já leu aquele clássico da literatura brasileira, Vidas Secas, de Graciliano Ramos? Lá você experimenta o drama de Fabiano, que era um homem simples, era um sertanejo, ele era moldado pela seca, vivia naquela dura realidade do sertão. Era um homem de pouquíssimas palavras, era um homem sem informação, era praticamente um bicho. E é um episódio muito curioso nessa obra chamado Cadeia, em que ele é preso injustamente por uma briga. E ele reflete o seguinte, já preso, sobre a própria falta de domínio da linguagem. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Era bruto, sim, senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso, como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escravo. Desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais. Aproveitaram um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Se não fosse aquilo, nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos, nunca vira uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e saía. Era para um cristão endoidar. Se lhe tivessem dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar com bichos. Quem de nós nunca teve essa experiência? Fabiano tinha o desejo de entender o que estava acontecendo com ele para conseguir sair daquela situação, mas ele não conseguia pensar sobre a realidade à sua volta, porque lhe faltavam palavras, meios para isso. Quantos também não conseguem pensar com clareza e expressar suas ideias mais profundas por falta de capacidade linguística para isso? Era justamente para resolver esse tipo de problema que nos impede de pensar com clareza sobre qualquer coisa e de entender que o método clássico começava seu caminho de estudos pela gramática. Pela minha experiência buscando aplicar esse método clássico com meus alunos, eu pude entender que há 3 pilares para o desenvolvimento da inteligência pelos estudos da linguagem. E o interessante é que isso não é uma novidade minha. Esses estudos já eram aplicados na Grécia Antiga, passaram pelos grandes educadores medievais, e foi assim que aprenderam todos os gênios que nós admiramos. Professora, mas que pilares são esses? São 3. O primeiro é a gramática, o segundo é a literatura de qualidade, de alto nível, e o terceiro, exercícios. O estudo da gramática é o que vai desenvolver nos alunos algumas percepções necessárias para a interpretação do que se lê. Não é o estudo moderno da gramática, inventado para fazer as pessoas que não sabem escrever fingirem que sabem. Isso aí é um disfarce. A gramática clássica é muito diferente disso. O aluno vai estudar os assuntos da gramática de maneira ordenada, para que sua inteligência seja capaz de entender e não entre no modo de repetição. Como nós já dissemos anteriormente, primeiro vem os assuntos do som, depois da forma das palavras e depois da relação entre elas, de maneira que o aluno ele compreende a lógica interna da própria língua. E não é qualquer texto que dá oportunidade para esse tipo de estudo. Há textos que são de entretenimento. Então você lê para conhecer a história, para relaxar, você lê porque você gosta do autor, você gosta da forma de escrita do autor, enfim. A alta literatura não, a alta literatura ela amplia o vocabulário da criança, ela apresenta diversas formas de expressão de uma mesma experiência, ela usa figuras de linguagem, se importa com a sonoridade da língua e trata também de assuntos importantes, de assuntos relevantes. Assuntos que duram por séculos, porque falam com todos os homens de todas as épocas. Mas é claro, aí também você pode cair numa armadilha comum às pessoas que descobrem esse método clássico. A de pensar que comprando um livro certo, um único livro, magicamente a criança aprenderá tudo.
E não é assim que funciona. O que vai fazer diferença para o desenvolvimento da inteligência da criança são os exercícios que ela vai fazer a partir da leitura. Eu vou ser bem clara com vocês. Essa é a parte que dói. Essa é a parte trabalhosa, porque é difícil, exige disciplina, constância. É o seguinte, existem capacidades dentro da nossa alma que são como que forças, que precisam ser cultivadas, treinadas, para que essas forças não adormeçam. A atenção, a memória, o próprio entendimento. E se você não exercitar essas capacidades, elas não vão funcionar bem quando você precisar delas. Se você não exercita a memória, como os antigos sempre fizeram, você não vai se lembrar do início de um parágrafo que você leu. Se você não treina recitar em voz alta e ouvir com atenção tudo aquilo que você está recitando, você nunca vai captar as riquezas de sentido que estão no som da língua, como aquelas que a gente viu naquela estrofe de Camões. Se você não busca entender os símbolos presentes num poema, por exemplo, você não vai conseguir expressar com as suas próprias palavras aquilo que ele realmente quer dizer, as ideias do autor. Isso não se ganha com o passar dos anos. Você só ganha isso, você só se forma dessa maneira com educação, com disciplina, com método, com constância. Mas o que eu infelizmente vejo nas casas de mães já conscientizadas desses problemas e que buscam um desenvolvimento intelectual verdadeiro dos seus filhos é que elas ficam tentando compensar suas próprias lacunas educacionais, oferecendo mais do mesmo que não funcionou com elas. Então, mais ou menos assim. Você não aprendeu a fazer análise sintática de verdade num texto literário. Então, o que é que você faz? Você vai atrás de 10 livros de gramática diferentes para os seus filhos. Você não aprendeu a interpretar os grandes clássicos da língua. Então você enche seus filhos de apostilas, de materiais didáticos e espera que eles aprendam desse modo. Você sente que em casa os seus filhos não estão estudando quanto estudariam em sala de aula. Então você elabora uma grade semanal de estudos que só dispersam a atenção do seu filho e sobrecarregam a sua memória. Mas esse é o mesmo caminho que vocês seguiram. A matéria pode até mudar. Então você não usa as tirinhas da Mafalda, você não usa textos com ideias contrárias aos valores da sua família. Você seleciona quais os melhores assuntos para as crianças, mas o método, a forma, o modo como a coisa é feita é igual. É como você tentar apagar um incêndio com gasolina. O que funciona não é mais do mesmo tipo de educação, é uma educação diferente. É voltar aos métodos que formaram as grandes mentes da humanidade antes de a pedagogia moderna começar a prejudicar os nossos filhos. E aqui vem a parte mais libertadora. Vocês, mães, têm uma vantagem que nenhum outro professor tem. Vocês, de fato, conhecem seus filhos. Vocês sabem quando eles estão entendendo o assunto, quando eles estão confusos, quando eles estão empolgados, interessados. E o mais importante, vocês não estão presas ao sistema. Vocês podem ensinar do jeito certo. Então agora vocês só precisam de um método, vocês precisam de um caminho diferente, de um modo de ensinar que seja ordenado e que permita que vocês despertem a inteligência de seus filhos. E olha que coisa bonita, que eu vejo acontecer muito. Quando vocês aprendem a ensinar do jeito certo, vocês ensinam e se educam ao mesmo tempo, porque isso funciona para qualquer idade. Bom, agora deixa eu fazer uma pergunta sincera para vocês. Quantas estão aqui nessa aula pensando, nossa, é isso que eu quero para os meus filhos, é isso que eu quero para mim? Eu fico muito feliz quando eu vejo o brilho nos olhos dos meus alunos descobrindo essas coisas. Porque eu sei que vocês são mães apaixonadas pela educação dos filhos. Eu sei que vocês não se contentam com pouco, assim como eu. Eu sei que vocês querem dar o melhor para eles, que vocês querem aplicar esse método em si e nos seus filhos. Por isso, imagino que agora vocês estejam pensando que tem duas opções. Vocês podem tentar implementar isso sozinhas, ou seja, pegar o que vocês aprenderam hoje e tentando aplicar aos poucos. Ah, professora, eu vou me debruçar sobre os livros, sobre gramáticas, eu vou tentar acertar, errar, até que os meus filhos cheguem onde desejam. Só que, sejamos honestas, vocês sabem como é difícil parar com os velhos hábitos e implementar algo novo sem orientação. E vocês podem ter o acompanhamento de que precisam para implementar esse método de forma completa e eficaz, passo a passo, desde os estudos mais básicos do som até os mais complexos de análise sintática na educação de seus filhos. Vocês podem agora ter acesso ao meu método,
que já está ajudando milhares de alunos ao redor do mundo. Se você escolher essa segunda opção, muito bem, com certeza você tomará a melhor decisão. Por isso agora eu vou te apresentar o meu curso prático de letramento, a minha contribuição mais importante para ajudar você a resolver os seus problemas relacionados à gramática e alcançar o domínio da linguagem que tanto você deseja. O curso prático de letramento não é mais um curso teórico sobre educação. É um programa completo de implementação do método clássico do estudo da gramática na sua casa, adequado para a sua realidade e para a sua rotina. O meu curso prático de letramento está estruturado em 4 módulos. No primeiro módulo, o nosso foco principal são as capacidades mais básicas da leitura, sem as quais ninguém seria capaz de ler. Então, nós vamos desenvolver a sua memória e a sua atenção. Nós vamos ler e fazer alguns exercícios baseados em alguns textos clássicos da literatura universal para desenvolver a sua capacidade de prestar atenção em um texto e de retê-lo na memória. Você vai aprender a fazer paráfrases simples, buscas no dicionário e vai perceber como as palavras se formam. Isso porque se você não tiver uma atenção forte e uma memória bem treinada, você nunca lerá como um leitor inteligente. No segundo módulo, nós avançaremos para os estudos gramaticais de início, os de versificação e de morfologia. Você vai aprender a ler e a recitar corretamente poesia, perceber rimas, aliterações, ritmo, e ainda vai aprender a perceber a natureza de todas as palavras dos textos, adquirindo alta consciência literária e profundo domínio das palavras. Sem isso, na hora de ler, você fica igual a cego em tiroteio. E tem mais. Eu ainda vou aproveitar para te ensinar como funciona a morfologia do latim, a mãe da língua portuguesa, e te mostrar como a nossa língua depende da belíssima língua de Agostinho, Virgílio e Horácio. No terceiro módulo, nós vamos aumentar a nossa capacidade de ver o que está escondido no texto. Como verdadeiros detetives da linguagem, nós vamos investigar as relações entre as palavras e as frases, para perceber melhor o que um texto realmente quer dizer. Em gramática, isso daí se chama sintaxe. Você vai aprender os casos latinos, todos os termos da oração, como reordenar os textos e muito mais. E tudo isso sempre em contato com o que há de melhor na literatura clássica. Nada de textos bobinhos, nada de letras de músicas pop. Eu quero que você enriqueça a sua alma com os mesmos textos que leram os homens mais letrados de todos os tempos. Por fim, no quarto e último módulo, o que nós faremos? Nós vamos treinar. Você vai ter que ralar bastante. Eu vou te conduzir por muitos exercícios práticos para você absorver tudo o que foi aprendido até então, passando por textos de Luís de Camões, Padre Antônio Vieira, Ovídio, Boccagi e muitos outros autores. Eu disse, eu só uso os melhores. E professora, quais são os diferenciais do meu curso? Agora você deve estar querendo saber por que o meu curso é diferente dos demais que tem por aí. E eu vou te dar alguns motivos. Primeiro, o meu curso, diferentemente da maioria dos cursos que você vê por aí, é vitalício. É isso mesmo, você pode comprar agora e você vai ter acesso a ele para sempre. Você não tem que renovar a sua compra em 1 ou 2 anos e você vai sempre receber todas as atualizações que eu fizer dentro do curso. Realmente é comprar e levar para casa. Segundo, ele possui uma dinâmica pensada não só para o adulto que deseja estudar e ajudar os seus filhos ou alunos, mas também para as crianças, que são conduzidas por mim durante as aulas a pausar o vídeo, escrever suas respostas, recitar em voz alta e muito mais. Eu tenho alunos de 7 anos que já assistem ao curso sozinhos e se beneficiam muito das aulas. Terceiro, e não menos importante, o meu curso fica indisponível durante a maior parte do ano. Eu realmente faço poucas aberturas dele. Isso significa que agora é hora de você comprá-lo. Só que para te ajudar a tomar essa decisão, eu preparei um desconto especial somente para as primeiras 24 horas. Se você comprar agora, você terá um desconto de 45% do valor total. É isso aí, 45%. O preço do meu curso prático de letramento sai de mais de R$ 1.700 e fica por apenas 12 vezes de R$ 100, ou R$ 997 à vista. Mas atenção, esse desconto vale somente para as próximas 24 horas a partir de agora. E por que, professora, apenas 24 horas? Porque eu sei que quem realmente quer transformar a sua educação e a dos filhos não fica enrolando. Eu quero trabalhar apenas com educadoras realmente comprometidas, que sabem a hora de tomar as decisões importantes que vão fazer diferença na sua vida. E ainda tem mais. Para aqueles que comprarem durante as primeiras 24 horas, eu vou dar como bônus o meu curso Formação de Leitores Inteligentes, dentro do qual você encontrará aulas completas de interpretação de textos clássicos, os melhores já escritos, linha a linha, palavra por palavra.
O preço original dele é R$ 697 e hoje você não pagará nada por ele. Aproveite, porque essa oportunidade eu nunca fiz. Aproveite essa oportunidade. Eu nunca fiz uma oferta como essa, é a primeira vez que eu decidi fazer isso. Talvez você me diga, mas eu não me sinto 100% preparada. E essa é uma das objeções mais frequentes que eu escuto. Mas eu quero lembrar que seus filhos não podem esperar você se sentir 100% preparada. Eles estão crescendo agora. Eles estão se desenvolvendo muito rapidamente agora. Eles precisam receber o melhor da educação agora. Cada dia que passa sem a metodologia adequada é uma oportunidade perdida de desenvolvimento que não volta mais. Mas será que meu filho vai acompanhar? Quais são as exigências para esse curso? A exigência são duas. A primeira, ter completado o processo de alfabetização. Sem isso, realmente não tem como acompanhar as minhas aulas. E segunda, querer estudar. Eu não faço promessas de avanços impossíveis. É necessário querer estudar mesmo. Mas eu te garanto, se você quiser, tiver disciplina e fizer tudo o que eu peço nas aulas, você vai avançar e pouco a pouco vai dominar a linguagem e tornar-se mais inteligente. Vocês estiveram presentes nesta aula porque sabem que seus filhos merecem mais do que o que vocês receberam. Então façam por eles o que ninguém pôde oferecer por vocês. Ofereçam uma educação de verdade. Para garantir sua vaga no meu curso prático de letramento com 45% de desconto, clique no link que está aparecendo na tela agora. Lembre-se, são apenas 24 horas. Depois disso, essa oportunidade não volta mais. Se você tiver mais alguma dúvida, pode chamar o meu suporte no WhatsApp, que está disponível para ajudar você. O link para compra com desconto especial, assim como o acesso ao meu suporte, estão por aqui em algum lugar da página. Eu te espero lá. Um abraço!